Então, o primeiro assunto das nossas reuniões até o mês de maio, quando nós vamos transformar o nosso estudo em uma prática lá no sul da Turquia. Todos sabem que de 7 de maio, inclusive está aqui à disposição, se alguém quiser conhecer a respeito da nossa viagem, a respeito do estudo que será realizado na Turquia e em Israel, então pode pegar aqui. Alguém me ajude aqui para distribuir as folhas. Isto para vocês que querem conhecer o roteiro. Quem quiser conhecer o roteiro e saber aquilo que nós vamos realizar, alguns já têm acompanhado, né? E já conhecem. Mas os que não conhecem, então, têm a liberdade de conhecer o roteiro que será realizado na viagem à Terra Santa e às cidades do Apocalipse. Então, nós vamos visitar as 7 cidades das igrejas a quem o Senhor Jesus mandou que João escrevesse as suas palavras. Então Jesus deu as palavras a João a respeito da igreja do Senhor em todas as épocas, isto feito de forma profética para as 7 igrejas da Ásia Menor. Atualmente, estas igrejas estão no sul da Turquia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, todas elas, né? Laodiceia e Filadélfia. As 7 igrejas estão no sul da Turquia. E as cidades destas igrejas. Algumas cidades são ruínas, museus, e outras são cidades portentosas, como Izmir, né? A Esmirna, ou Éfeso, são cidades de um certo porte. Então nós vamos passar pelas cidades, vamos estudar o caso de cada igreja em local. E neste tempo nós vamos estar terminando o nosso livro. Então, além daqueles que eu te falei, Paulo, tem mais este. Tem mais este que é o das 7 igrejas. Porque Deus este ano tem nos desafiado e nós queremos pedir a oração dos irmãos, e não somente a oração, que os irmãos estejam falando com o Senhor a respeito dos projetos da Rede Amar. Um dos nossos projetos inclui a edição de livros. O primeiro vai para a gráfica Permitindo o Senhor, porque tudo é pelo Senhor, ainda no mês de janeiro, para sair da gráfica no mês de fevereiro, e no mês de março, que é Purim, no final do mês de fevereiro, nós já devemos estar fazendo o lançamento do Transformando Menina Órfã em Rainha Madura. É um livro profético a respeito do tratamento do ministério apostólico e profético para com a igreja, no sentido de transformar esta igreja de menina adolescente em rainha madura. A igreja brasileira como um todo, eu não vou justificar o sentido profético, mas só declarar que a igreja brasileira, em grande parte, é menina adolescente, fazendo coisas que dá na cabeça. Vocês me entendem? E Deus não está contente com a igreja brasileira. Isto falamos com certa confiança profética de tudo que Deus tem revelado nas nossas vidas. Nós estamos certos de que Deus está cobrando uma atitude dos ministérios apostólicos e proféticos em preparar a igreja para ser a noiva do Cordeiro. Mas a noiva preparada, limpa, adornada,
Tem lugares aqui na frente, se quiserem estar, assim vão ficar bem pertinho de mim. Eu vou ver a cor dos olhos, que é uma das coisas que eu gosto de ver, é a cor dos olhos dos crentes. Queridos, então, nós estamos crendo que o Senhor Deus está nos chamando para alertar os ministérios apostólicos e proféticos para que sejam verdadeiramente apostólicos, para que sejam verdadeiramente proféticos e possam transformar a igreja atual, uma igreja em grande parte adolescente, numa igreja responsável, numa igreja disposta a obedecer, como estava Esther, né? Preparada para ser rainha. Então nós estamos com os olhos fixos nessa tarefa. Então o ano 2014 começou para nós com tarefas muito grandes. E para isso nós precisamos da oração dos irmãos e até do seu envolvimento. Nós estamos pedindo que se levantem os intercessores lá na nossa sede, na Moca. Nós estamos levantando 3 grupos de intercessão. Certamente que as pessoas não precisam participar só de um grupo. Um dos grupos chama-se Semente de Ismael, e daqui a pouco a gente vai ouvir sobre ele, e vamos ouvir também alguns pedidos de oração a respeito do Semente de Ismael, a respeito dos nossos irmãos que estão em nações islâmicas e em nações arábicas. Irmãos que estão dando a sua vida naqueles campos e precisam das nossas orações. Então, uma parte das nossas orações na sede da Rede Amar, na Moca, será para o Semente de Ismael, voltado para a salvação dos árabes e dos islãs. Nem todo árabe é islã e nem todo islã é árabe, mas a salvação de árabes e de islãs é a proposta do Semente de Ismael. Além do Semente de Ismael, nós temos o Am Israel. Am Israel está lá atrás. Vocês esconderam meu banner. Eu acho que ele precisava ficar num lugar mais acessível para quando a gente fala nele. Acho que pode ficar aqui na própria porta. Am Israel é um ministério que o Senhor nos deu em 1994, mês de outubro, quinta-feira, mês de outubro, ano 1994, lá em Kiryat Jearim. Kiryat Jearim é um monte a mais ou menos 20 minutos de ônibus, ou de carro, de Jerusalém. Antes de Jerusalém, nas montanhas da Judéia, está Kiryat Jearim, a casa que fora a casa de Obed-Edom. Todos conhecem a história bíblica em que Davi tenta levar de volta a arca do Senhor para a casa do Senhor em Jerusalém. Ocorre aquele desastre, de usar o filho do sacerdote Abimeleque a tocar na arca e ser partido no meio pelo Senhor. É literal, viu? Pérez usar quer dizer Deus partiu no meio. Deus deu no meio de Uzá. Uzá foi partido no meio da congregação de Israel, que cantava e tocava instrumentos ao Senhor. O culto parou. Imagine isso acontecer nos nossos dias. Um culto de adoração, todo mundo tocando, cantando, dançando, e de repente alguém cai partido no meio. É muito forte, né? A igreja vai conhecer algumas coisas parecidas com esta. Porque Deus vai corrigir.
o que estamos fazendo errado, Deus vai corrigir. E nós estamos fazendo igualzinho foi feito naquela época. Ou pior, porque agora nós já temos exemplo. Então, é pior fazer errado quando se sabe o certo. Por exemplo, onde que Davi aprendeu a carregar arca do Senhor em carro de boi? Em que nação? Para ajudar. Na nação da Filistia, entre os filisteus. Ele teve 16 meses servindo ao rei de Gate, com todo o seu exército, com 600 homens. E nesse período, ele percebeu que os filisteus carregavam os seus deuses em carro de boi. E quando os filisteus foram feridos, porque tomaram a arca do Senhor e levaram para a Filistia, eles foram feridos com tumores, todos conhecem essa história, né? Foram feridos com tumores, com tuberculose, e por esta ferida, o que é que eles fizeram? Puseram a arca de Deus num carro de boi e mandaram de volta para Israel, certo? Aí é que a arca foi para a casa de Abimeleque. Davi fez segundo o seu coração. Ele procurou a melhor informação. Falou com os capitães de 100, falou com os capitães de 50, falou com os príncipes e os maiorais do povo, falou com toda a Assembleia de Israel, e todos julgaram importante levar a arca de volta para a casa do Senhor. Só que ele não o fez segundo as Escrituras. Os nossos cultos não têm sido segundo as Escrituras. E a punição de Uzá foi unicamente porque aquele culto não estava de acordo com as Escrituras. Por isso que Uzá morreu. Alguém tem dúvida sobre isso? Não. Como levita, ele não podia estar ao lado da arca. Quem deveria estar no sacerdote. Não podia estar dançando na frente. Estava tudo errado. E o mais errado é que a arca não pode andar em lombo de boi ou de qualquer animal. A arca tem que andar do sacerdote. Será que todos os sacerdotes estão com a arca no ombro? Oi? Quem tem a Bíblia aí, põe aí no ombro. Vocês estão me entendendo? Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim? Nossos cultos. A maioria não. Então, queridos, nós precisamos de uma reforma, não de uma reforma. Nós precisamos de uma restauração. Nós precisamos de um mover de Deus, chamado avivamento do tempo do fim, prometido por boca do profeta Joel, que nós veremos nestes dias, como aqueles que ouvirem a voz de Deus. Os que ouvirem, participarão. Os que não ouvirem, mas já está programado, sim ou não? Abram para mim Atos 3. Atos 3, 19, 20 e 21. Para nós continuarmos falando o que estamos crendo que acontecerá nos nossos dias. 3:19 de Atos. Convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O primeiro tempo da igreja nos dias atuais é arrependimento.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Será que a igreja tem pecado? Precisa de arrependimento? Vamos para 2 Crônicas 7. Eu estou colocando algumas passagens que eu creio seja importante para a nossa meditação nesse início da nossa primeira reunião do ano 2014. Conquanto nós sabemos que estamos no 11º mês do ano e não no primeiro, né? Todos vocês sabem que nós não terminamos o ano. Mas isto é outra conversa que a gente vai continuar. Vamos ouvir a voz dos céus. Capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 11. Assim que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão, e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. No Brasil está diferente, né? Muita água, muito afogamento, muita morte por chuvas. Se eu mandar uma grande chuva, o que a igreja tem que fazer? Ir no templo do Senhor e clamar. Assim como ele está dizendo. Vamos continuar. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Nos nossos dias está o contrário disso. Mas é o mesmo Senhor que manda nos céus e tem mandado água. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, cadê o povo que chama o Senhor pelo nome? Aí também daqueles que estão nos ouvindo através da internet, tem povo de Deus aí? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Com quem Deus está falando? Com o meu povo de Deus com maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer que o Brasil seja sarado? Então, queridos, é tempo do povo de Deus clamar e se arrepender. Não é o que Deus está falando? Se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos,
buscar a face do Senhor, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu virei e sararei a vossa terra. Então Deus quer sarar o Brasil, como quer sarar todas as nações da terra. Mas Ele só pode sarar mediante a oração da sua igreja, porque Ele não precisar de mim, mas decidiu precisar. Ele está me dando um livro para escrever. Ele podia usar qualquer outra pessoa, sim ou não? Ele decidiu me usar. Eu estou me dispondo. Você também se dispõe, Deus vai te usar. Para pregar, para evangelizar, para salvar a alma, para orar, para ver os milagres de Deus acontecer, sim ou não? Sim. Os que creem, dão um sinal com a mão assim, para me ver se tem gente de fé aqui. Oh, aleluia! Oh, glória! Glória a Deus, né? Que aqui tem povo de fé. Queridos, é isso. O povo de Deus tem que se colocar disponível nas mãos de Deus. Orar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, porque o Senhor está voltando. São os últimos dias da igreja na terra. E ela tem que ser preparada para o encontro do Senhor. Nós temos que parar com essas festinhas cristãs. Eu não estou falando de você ter um momento de comunhão com o teu irmão. Eu estou falando de cultos que deixaram de ser cultos para ser festas humanas, para ser apresentações humanas, para ser como teatro, como uma apresentação de cantores e de outros e tais. Porque tem igrejas que ultimamente não estão nem pregando mais. Vocês sabem que tem, sim ou não? Hoje estava falando com um pastor, um servo de Deus muito sério, que está deixando uma denominação, porque a denominação dele virou bailão. Tem música para dançar todo dia, mas não tem a obra que Deus quer. Muito artista do Brasil inteiro, sempre está naquela igreja. E a igreja está sempre cheia, mas não prega mais. De vez em quando aparece o profeta de Deus no meio dos outros, porque Deus pode surpreender. E Deus ama. Vocês pensam que Deus não ama quem vai aí nestas festas cristãs? Claro que Deus ama. São filhos. E Deus ama. Por isso que Ele manda os profetas pelo meio vestidos de cantor. Porque tem uma estação na Casas Bahia. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Teve há poucos dias lá que cantou o povo de joelho. Cantou. Mas profeta. Porque ainda ainda tem um remanescente. Megacel, Rua 7 de Abril, 267. E esse remanescente vai surpreender. Basta uma versão www.ctn. Perdoarei os seus pecados e sararei sua terra, estarão abertos os meus ouvidos, a oração que se fez. E santifiquei esta casa. Por isso, como é importante nós estarmos como ambientes como este aqui. Em instituições particulares. Que o normal é que as crianças estejam aqui. Ou como missionários, escola privada, né? Investem nas crianças. Mais informações na página. Para que elas sejam educadas. Então, num lugar assim, nós podemos declarar que o Senhor escolhe, o Senhor lugar, esta casa, para que nele eu somente nela, agora Deus fala com Salomão.
e fizeste tudo que te ordenou, guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Todos sabem o fim de Salomão, não estamos aqui para conversar sobre isso, mas ele foi alertado por Deus, que ele deveria andar nos estatutos do Senhor. Mas também na própria Bíblia está escrito o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim, porque Deus não esconde nada dos seus filhos. Então, queridos, voltando para Atos, o primeiro tempo é este tempo que Deus está chamando a igreja para o arrependimento. O segundo tempo de Deus é a fim de que, verso 20, da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Diga comigo. Depois do tempo de arrependimento, vem o tempo de refrigério. Agora você dá um tapinha no irmão que está do lado e fala, meu irmão, tempo de refrigério, só pela presença do Senhor. Opa, entenderam o recado? Só pela presença do Senhor. Não importa que seja uma reunião de família, não importa que tenham 2 pessoas orando, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Mas é necessária a presença. Para cultos de 1.000, de 5.000, de 10.000. O refrigério é pela presença. Vocês estão aí? Já chegaram? A fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já antes vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Diga comigo. Terceiro tempo. Tempos da restauração de todas as coisas. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, queridos, o que Deus falou pela boca dos santos profetas desde a antiguidade vai acontecer. Todos creem? Amém. Esse é o povo de Deus, povo crente. Vai acontecer a restauração da igreja. Vai acontecer o avivamento do tempo do fim. Nós cremos em Profeta Joel capítulo 2. Nós cremos em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Nós cremos nos sinais que Deus está colocando nos céus. Nós cremos no quadro de aviso de Deus. Estamos atentos com o quadro de aviso porque sabemos que Deus está avisando o seu povo que o avivamento vem, mas o fim também vem. Oi? Vocês estão aí? E o arrebatamento vem para quem estiver santificado, lavado, purificado, pronto, vestido e perfumado para o encontro com o noivo. Pergunta aí para quem está perto de você. E você? É casa preparada? Porque Deus quer pôr a glória de Deus aí nesta casa. Qual a diferença da casa de Abimeleque, onde a arca ficou 20 anos e não mudou nada, e no dia que saiu da casa dele, matou o filho dele partido no meio, para a casa de Obed-edom, que em 3 meses abençoou
tudo. Qual a diferença entre uma casa e a outra? Casa de Abimeleque é casa de sacerdote, sim ou não? Casa de Obed-Edom também. Porém, qual a diferença? Se ficou tanto tempo, não trouxe avivamento, não trouxe prosperidade, não trouxe presença de Deus, mas esteve lá na casa e ao sair ainda mata o filho partido no meio. Eu tinha uma crise com Deus quando eu li essa passagem. Hoje eu já estou curado. Mas a hora que eu chegava ali, partiu, porque eu sempre gostei de procurar no hebraico o significado. Quando eu descobri que Pérez não é nome de espanhol, é uma palavra bíblica que diz deu contra, partiu no meio. Pérez usar, partiu usar no meio. Será que eu vou servir ao Deus que parte pessoas no meio? Não é uma pergunta séria, gente? Deus tem que ter um motivo muito grande para partir um dos seus filhos no meio. Então, queridos, não pensem apenas num Deus de amor, mas pensem que Deus é justo, fiel e verdadeiro. Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é fidelidade. Sim, queridos? Então, é um tempo delicadíssimo para nós, para mim e para vocês. Eu não escolhi nascer nessa época. O Senhor Deus me destinou a este tempo. Nós temos privilégios que profetas não tiveram. Elias não leu o que você leu, e foi o homem que foi. Ele não teve a Bíblia que você tem na mão. Elias, Eliseu, nem Davi teve a Bíblia que você tem na mão. Então nós temos um privilégio que os antigos não tiveram. Mas quem tem privilégio tem também. Pode falar forte. Responsabilidade. Quem mais recebe, dele mais será exigido. Então, não esmoreça, não volte atrás. Creia até receber a promessa. Então, queridos, aqui diz: o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Que profeta ousado esse tal de Moisés, né? Quantos já tinham visto a Moisés como um profeta ousado? Porque a gente tem Moisés como estadista, como libertador do povo, opera sinais, maravilhas, milagres, mas e a profecia? Essa é uma das maiores da Bíblia. O Senhor levantará um profeta como eu. Quem é o profeta? Senhor Jesus Cristo. Jesus. Olha que responsabilidade. Que boca profética. Nós precisamos dos profetas. Que eles sejam levantados outra vez.
Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Oi? Vocês estão aí? Vocês estão ouvindo as palavras de Jesus? Quem está ouvindo as palavras de Jesus? Dá um sinalzinho com a mão. Eu estou falando com o povo certo. É que o povo ficou calado, eu fiquei com receio de não estar falando para o povo certo, né? Você ouve a palavra de Jesus. E se você não obedece, o que é que acontece? Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Oi? Bíblia não é algo que eu decido gostar. Bíblia é algo que eu tenho que amar. Oi? Vocês estão me entendendo? Palavra de Jesus, eu não tenho que escolher se eu vou estudar ou não vou estudar, se eu vou meditar ou não vou meditar, se eu vou orar e não vou orar. Eu tenho que orar, eu tenho que meditar, eu tenho que comer, eu tenho que viver com as palavras de Jesus. Senão eu posso ser tirado do arraial. Vocês estão vendo gente desviar? O Brasil já tem mais de 4 milhões de desviados. Vocês acham de onde que eles saíram? Não ouviram a voz de Jesus onde eles estavam. Eles ouviram outras coisas que os desviaram. Vai conversar com os desviados e você vai ver, eu estava na igreja, mas... E aí ouça o que eles vão falar. Foram feridos no meio do rebanho. Ei, de quem é a responsabilidade? Vocês conhecem a voz do profeta? Ai de vós, pastores! Aí nem vou falar o restante, né? É privilégio ser um pastor, mas é uma santa responsabilidade. Sim ou não? Sim. Vocês querem vir aqui no meu lugar? Ei, eu preciso de outros profetas. Queridos, nós temos que levantar voz profética neste Brasil. O Brasil tem que ouvir a voz de Jesus. O Brasil não é para ficar sendo chamado para festinha gospel, mas é para ser chamado aos pés daquele que vive e reina e está entronizado para sempre. Nós precisamos de profetas. O Brasil precisa de homens e mulheres de Deus que se levantem em nome do Senhor. Então, queridos, estamos falando com brevidade, eu disse que falava rápido, e aí nós veríamos um DVD, né? 20 e poucos minutos. Tem que ser rápido. Vamos lá? Pode ser? Já está no ponto? Prestem bem atenção, é tudo que eu já tenho falado, mas é uma autoridade lá da América, falando a mesma coisa, e eu sei que vocês vão perceber a proximidade, como está próximo o dia do Senhor. Como está próximo o dia do Senhor. Vamos ouvir e ver. E os que estão na internet também verão.
Mas It's supernatural. Are the biblical feasts dress rehearsals for the return of Messiah? Max. Bills proves a major biblical historical event will happen in 2014 on the feast. An ancient secret. Tudo que eu podia te Not a bit among the Jewish people that missed the Messiah. Had you seen that dress rehearsal? Well, my guest, Mark Biltz, says there is a built-in dress rehearsal of the first coming of the Messiah, but there is also a built-in dress rehearsal of the return of the Messiah in the Bible itself. Mark, you were telling me about in the book of Leviticus, there is a section that tells us about these dress rehearsals, and you know what? Maybe there wouldn't be so much confusion in Islam and Judaism and Christianity if we could get into this dress rehearsal and see about the return of the Messiah. Oh, exactly right, Sid. I can't help but think at a wedding you have a dress rehearsal beforehand, and you want to be at the dress rehearsal. Well, in Leviticus 23, it says, these are the feasts of the Lord. He said, these are holy convocations. These are even my feasts. So I think it's interesting that the Lord says they're his feasts. It doesn't say the Jewish feasts or the feasts of Israel, but the feasts of the Lord. And the thing that's so amazing to me is when you understand in the Hebrew what the word feast and holy convocation means. Explain that. Yes, when we hear the word feast, we think of food. But the Hebrew word is moed, and it literally means an appointment, a divine appointment. And the word convocation is like an assembly. But in Hebrew, the word is mikra, and it implies a dress rehearsal. And so we see all the feasts of the Lord were dress rehearsals, where they were rehearsing what was going to take place 1,500 years later prophetically on the spring feasts, and then the fall feast concerning the second coming. And, you know, it's so specific on the first coming of the Messiah, and it's all in the feast, or as in the Hebrew it says, these are set appointments that God has in which God says, I am going to show up. So tell me some of for the first coming of the Messiah, and you call them God's feasts. I usually call them Jewish feasts, but they're both. But they're really, even higher, it's God's feast. Tell me some of the signs. Well, one of the most fascinating things to realize, first off, they had the evening sacrifice, the morning sacrifice. They were at like 9 in the morning and 3 in the afternoon. And at 9 in the morning is when they would offer up the Passover lamb. Well, in Mark, it says that Yeshua, Jesus, was bound to the cross the 3rd hour of the day. So the very moment that the high priest was binding the Passover lamb to the altar as a dress rehearsal, they're binding Yeshua to the cross.
And then at 3 in the afternoon, at the very moment the high priest is slaying the Passover lamb, that's when Messiah died. And what's amazing, God had even planned the songs that were going to be sung at his son's funeral. Because they would always sing during Passover what's called the Hallel, which is Psalms 113 through Psalms 118. So at 9 in the morning, here all throughout Jerusalem, through all the hills, the valleys, the Mount of Olives, Josephus said there were 2.5 million Jews in Jerusalem at that time. You could just hear the chorus outside, and everyone was singing Psalms 118, which is bind the sacrifice with cords, even to the horns of the altar. You know, in Psalms 118 it says, this is the day the Lord has made. And there was more in that rehearsal because at Passover, we read Psalm 118, and part of that says, the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. Could you picture knowing all of this ahead of time? Yeah, at the Mount of Olives, where it says they had sang a hymn, you know, at the Last Supper. Well, I can tell you the words to that hymn. It was Psalms 118. And so what were the very words they were singing right before it was betrayed and rejected? But what you said, the stone the builders have rejected has become the chief stone at the corner. Well, is it just as precise in the fall feast as the spring feast as far as the return of Messiah? Oh, I think so. I think everyone realizes that God is the same yesterday, today, and forever. And if we really believe that, if he fulfilled the spring feast to the day of his first coming, he'll fulfill the fall feast to the day of the second coming. We don't set dates at all. Well, what I'm wondering is, how did something that started out exclusively Jewish, so Jewish, so biblical, become the opposite of Judaism? How'd that happen? Well, I think 2,000 years ago, a lot of the early church fathers wanted nothing to do with the Jews and Judaism. And so they didn't think they were grafted in, but almost like a separate tree. But God has the Gentiles, he wanted them grafted in so they would understand the richness and the fatness of the olive tree and get to the root. But why? I believe it's a satanic, diabolical plot to stop people from understanding from going to the dress rehearsal of the return of the Messiah. Oh, I think so too. The book of Ruth, Pentecost, or on the spring feast, they always read the book of Ruth, which is about the Gentile being grafted into the Jewish family, going back to Jerusalem and working the harvest. And bringing forth the Messiah is Ruth. So Ruth in Hebrew means friend. And so she befriended the Jews, but Orpah means to turn your back on. And so she turned her back on and went back to her God. And that is symbolic of the last days of the Gentile church. But the Lord, that Satan does not want the Gentiles to enter the gospel. So it says He's a dummy. I would not want to be at a divine appointment which God says he promises to show up at. I want to find out in detail about this divine appointment of the return of the Messiah that's built into God's feast. Don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. Now return to It's Supernatural. Hello, Sid Roth here with Mark Phillips, and we found out the most amazing thing. How would you have liked to have gone into a dress rehearsal of the first coming of the Messiah? Well, the biblical feasts are so precise. I mean, the exact moment the Messiah died was written into the feast. In fact, you were telling me 2.5 million Jewish people came to Jerusalem with, 250,000 lambs sacrificed on Passover? That's a lot of blood. a quart of blood, you're looking at 55 to 60,000 gallons. That's like 1,055-gallon drums of blood. Where'd all that blood go? The priest would have been swimming in blood. But they would splash all the blood at the base of the altar. And they have these aqueducts under the Temple Mount, and the temple faced east. And so all the blood would go right downhill to
to the Valley of Blood, the Hinnom Valley. And they had these giant cisterns filled with water, thousands of gallons of water, and they would release that water, and the blood would be flowing, this massive river of blood and water is flowing down the right side of the Temple Mount into the Valley of Blood. So when you think about that, the Father is in the Holy of Holies. The Son, Yeshua, is on the cross. And so at the same moment the blood and water was flowing from the Son's side, a river of blood and water was gushing from the Father's right side into the Valley of Blood. And then they have Coincidentally, the side happens to be the right side. The right I mean, side. every detail so precise. Yeah. And then in Judaism, if you remember when Jacob thought Joseph had died, he rent his garment from top to bottom, and the symbolic aspect of that is it's showing a broken heart. And it's called Keriah, K-E-R-I-A-H in Judaism. So what happens? The blood and water is flowing from the Father's right side. The veil is his garment. And he rent his garment from top to bottom, showing his broken heart over the death of his son. And you know what else is so amazing is you point out, in fact, as a matter of fact, the DVDs that you're making available in the workbook, what kind of feedback are you getting on this? The feedback is incredible. We are selling thousands and thousands and thousands to people all over the world, every nation. Because it's so simple, yet so profound. Speaking about something profound, on Yom Kippur, there's something in the Talmud of what happened 40 years before the destruction of the temple. Explain that. Yeah, I think it's amazing. In 70 AD, the temple was destroyed, and the Talmud records that 40 years prior, which puts it at 30 AD, right when Messiah died, what they would always do is tie a red crimson thread to the temple doors. And then on Yom Kippur, the scapegoat that was taken out in the wilderness, they would tie a red sash around one of its horns. And then when they got out to this edge of this cliff, they didn't want their sins returning, so they would take the goat and they would throw it over the cliff so it would die. And what would happen, the crimson thread on the temple doors would miraculously, supernaturally turn white, and that's how they knew their sins were forgiven. But it's recorded in the Talmud that ever since 30 AD, it stopped turning white. And then the temple menorah inside the holy place, the middle candle, is called the western candle. And it was commanded in Leviticus that the candle was never to go out. It had to burn continually. And the Talmud records that all of a sudden that westernmost candle went out and it would never stay lit. And then the other thing is there were these massive doors. These doors in the temple were 75 feet high, 25 feet wide. It took 25 men to open these doors. And they said also in the Talmud that those doors would just naturally open up by themselves. So this begs the question, all these supernatural signs occurred 40 years before the temple was destroyed. Temple destroyed in 70 AD, 40 years fast reverse goes to 30, the year 30. What did we miss on that year that caused all these supernatural signs to show that God was displeased with us? And we're going right back to Yeshua as the Messiah. Oh, yeah, definitely. All the signs pointed to him. In Genesis 1:14, God said he was going to give us signs. Okay, speaking of signs, when we come back, I want you to talk about these strange signs in the sky that indicate something major is about ready to happen. But just as the spring feasts speak of the first coming of the Messiah, the fall feasts speak of his return. Tell me a bit about what insight we have on his return. Well, sure. The spring feasts were fulfilled in order. And so the fall feast will be fulfilled in order as well. Not necessarily the same year, could be. But the first fall feast is the Feast of Trumpets. Well, I think people that have read the book of Revelation are familiar with trumpets. And then after the Feast of Trumpets, which I think signal the beginning of the tribulation, some year on that day. I don't set dates. After that comes the Feast of Yom Kippur. That's Israel's Day of Atonement. I believe some year on that day, the veil will be removed, and Israel as a nation will recognize Yeshua as their Messiah. And then comes the Feast of Tabernacles, where he will tabernacle among men for that 1,000-year reign of peace. Do you believe that as we get more and more insight into God's feasts, we will be able to literally know the details of the return of the Messiah?
I think so. How strongly do you believe? I believe that very strongly. In Daniel, it talks about in these last days that knowledge will be increased, and I think that's just not scientific knowledge, but biblical knowledge. I think God is going to be removing the veil. In Isaiah, God says there's a veil over all nations. Something is coming very soon because Mark has some revelation on things going on in the sky that show a major event is about ready to happen. Don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid Roth here with Mark Biltz. And Mark, you had a revelation last night that is, I'm still staggered by it. Explain. Sure. As I was dreaming last night, all of a sudden I woke up and the revelation hit me as far as what's happened to the Word of God. I kind of think of it as a prune, or let's say it's something that's been dehydrated. All the water has been taken out of it. That's how people sometimes view the Torah or the Word of God. Many people, it needs to be hydrated. You need to have Yeshua is the river of life, the living water. And I think what has happened, a lot of people have taken the living water out of the Word, and we need to rehydrate it. And when it's hydrated, you find out the most amazing things. Speaking of hydrated with the Spirit of God, the Messiah said there would be strange signs in the atmosphere, in the sky, and you found out something amazing. Yes, what's amazing to me is Yeshua said there would be signs in the heavens. The sun would turn dark, the moon would turn to blood or red, and it quotes that in Joel as well. And so I thought, well, this sounds like a total eclipse of the moon, a total eclipse of the sun. And so I went to NASA's website, because God is so mathematical. When he created the sun and the moon and the stars, they can project all the eclipses, thousands of years backwards and thousands of years forward. And in Genesis 1:14, God said he created the sun and the moon for signs. Well, in Hebrew, the word there is oath, and it means signals. So the main purpose of the sun and the moon was that God wanted to send us signals. And then it says for seasons. Well, we think winter, spring, summer, fall, but the Hebrew word is moed, the same word translated as festival. So the sun and the moon, God created as signals on his feast days for signs of his appearing. And then it says it's for days and years. So I went to NASA's website and I looked, and lo and behold, there are 4 total eclipses of the moon back to back in 2014 and 2015. NASA calls it a tetrad, where there's no partial eclipses in the middle. And when I looked at it on our normal calendar, and I didn't notice anything. And then I thought, well, I have to look at the biblical calendar. So I switched the dates to the biblical calendar, and behold, in 2014, on Passover, the first day of Passover is when we have a total eclipse of the moon. The next one is on the first day of the Feast of Tabernacles. And then again in 2015, there's a total eclipse of the moon on Passover again, and then again on the Feast of Tabernacles. Now, looking back in the past, when there have been these total eclipses on these set appointments from God, these biblical feasts, there have been some amazing, significant prophetic things that have happened. Yes, these tetrads, or these 4 moons, total eclipses of them, happen rarely, but last century they happened twice. 1967 and 1968, when Jerusalem was recaptured, on Passover and Tabernacles, and then again right after Israel became a nation in 1948, it happened in 1949 and 1950. So I thought, oh my gosh, this is tied to Israel. And so I looked in the 1800s, there weren't any. 1700s, there weren't any. 1600s, there weren't any. In the 1500s, there were like 4 or 5 times, but none of them fell on the feast days. And then in the 1492 is when all the Jews were kicked out of Spain. And in 1493 and 1494, the same thing. And so I thought, wow, 2014 and 2015 looks like it's be pretty significant. All right, we know it's going to be significant just based on what you said. A little sanctified speculation. What might happen? Might. I know we can't predict, but might. Yeah, I don't predict anything, but I think this is a sign that will happen during the tribulation at some period of the 7-year tribulation. I don't know if it's in the beginning, the middle, the end, but I think that God is trying to signal
his people that there's something significant that will be happening in 2014 and 2015. And the reason for that, too, is I thought, well, what about the solar eclipse? Because he also said the sun would turn dark. So I went and I looked at NASA's website, correlated it to the biblical holidays. It so happens, Nisan 1, let's say roughly April 1st, God told Moses to change the calendar to begin in the fall to begin in the spring for the religious calendar. And it so happens on Nisan 1 is when Moses set up the tabernacle, okay? There's a total solar or eclipse of the sun, the total eclipse of the sun, on the first day of the religious calendar. And then 2 weeks later on Passover, the total lunar eclipse. Then there's another solar eclipse on the Feast of Trumpets, followed by another total lunar or eclipse of the moon on Tabernacles in 2015. What feast is the Messiah going to return? I think his feet will land on the Mount of Olives. There's, people mean different things by return. But in Zechariah 14, it says his feet will land on the Mount of Olives. It'll split in two. And then 3 times in Zechariah 14, it talks about how everyone from all the world, all the nations, have to come to Jerusalem to keep the Feast of Tabernacles, which has to do with Yeshua tabernacling among men for the 1,000-year reign. So I believe his feet will land on the Mount of Olives on Yom Kippur, and then 5 days later, you have the Feast of Tabernacles, who begin his millennial reign. You know, what doesn't make sense to me is the first church was all Jewish, observed all of God's feasts. And then there was an interim period where the feast stopped. Then, in the millennium, as you just mentioned, Zechariah says we'll start resuming the Feast of Tabernacles. Isaiah talks about the Sabbath. All these things are going to be renewed. Now, we know the feasts have nothing to do with our relationship with God, the cleansing of our sin, the atonement of our sin, our righteousness. There's nothing to do with that, but it has a lot to do with understanding the times and seasons that we're living in. Oh, definitely, definitely. We'll be sitting down with Abraham, Isaac, and Jacob at that feast. And like you said, it's not a salvational thing. But I tell you what, how many people want to be at the wedding supper of the Lamb? If you want to be there, it'd be good to be at the dress rehearsals to know what's expected. Well, speaking of dress rehearsals, do you know that you can have a dress rehearsal for heaven? You really can. You can experience heaven while you're still on earth. You can experience the kingdom of heaven, the rule of heaven. You don't have to put up with all the nonsense that life has to offer. You can have an encounter with God for yourself. I'm not talking about religion. I'm not talking about terminology like being born again or saved or any of these things that are turnoffs to most people. But there's just something that's not a turnoff. And that's having intimacy with God for yourself. Now, whatever your religion, do you have intimacy with God? I'm not talking about knowing and believing in him. I'm talking about intimacy with him. I'm talking about hearing his voice. I'm talking about walking in divine peace. I'm talking about fulfilling destiny. There's only one way to know God, and that's the Passover lamb has been slain. His name, Yeshua in Hebrew, Jesus in English, and all that blood that flowed washed away every one of your sins. And although you think you're a pretty good person, God says all of your righteousness is as an unclean woman in his sight, because compared to his holiness, you're unrighteous. So you need his blood. You need the blood to wash away your sins. Tell him this. Say, I believe the blood of Jesus washes away my sins, and I'm clean. And now that I'm clean, Jesus, live inside of me. I make you my Lord and Savior. Amen. That's it. A Nativa é muito mais música sertaneja. Vou dar um beijo aqui pra galerinha Novaes. Ô, grande amigo Novaes, Alessandra, o Gabriel, Leila, tá o Márcio também, Malu, tá todo mundo junto, estão indo lá pro sítio agora aproveitar o final de semana e estão curtindo também o nosso companhia de amigos hoje com o Boteco do Galinha. Boteco do Galinha. Ao vivo agora para Jesus está próximo. Estamos certos de que o teu Espírito
está gemendo, com gemidos inexprimíveis ante a tua presença, clamando pela tua igreja na terra, para que se santifique, se purifique, se lave no precioso sangue de Jesus, para poder estar preparada, adornada, para o encontro do seu noivo que virá. Porque ouviremos a voz do arcanjo, tendo soado a trombeta de Deus, as nuvens se embolarão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Queremos pedir o perdão das nossas falhas, das nossas fraquezas, e pedir, Senhor, que o Teu Espírito, que ajuda as nossas fraquezas, nos fortaleça neste tempo, Senhor, de preparação para a Tua chegada. Senhor, que não se cale a boca do Teu Espírito, que os profetas se levantem, que a Tua igreja se levante, ó Deus, e reconheça que só Tu és o único Deus, o Deus presente que cumpre detalhadamente cada um dos seus decretos, no dia e na hora determinada, até nos minutos e nos segundos, precisamente conforme o Senhor tem determinado. Então, Senhor, desperta a Tua igreja e nos ajude para que possamos fazer o melhor para Ti. Amém. Queridos, nós já temos falado deste assunto com vocês, tem algumas apostilas lá atrás para as pessoas que ainda não conhecem o assunto. Luas de sangue, eclipse solar, céus, quadro de aviso de Deus. Como foi dito por Mark, o ano 2014 terá 2 luas de sangue. E o ano 2015, outra vez, 2 luas de sangue. O que faz o chamado tétrade. Isto é algo que não acontece há mais de 500 anos. E este é o tempo que o Senhor está avisando sua igreja. Então é preciso que a gente esteja atento. Além disso, das 4 luas de sangue, as 2 eclipses solar ainda acontecerão. Aqui você tem um resumo. É uma apostila que ainda a gente está aperfeiçoando para poder ajudar o povo de Deus a entender, mas já tem um bom resumo para que você possa estudar. Eu só quero chamar a atenção para um fato bem rapidamente. Logo depois nós vamos ter um momento de conhecimento e intercessão da necessidade do semente de Ismael, do campo das nações árabes e das nações islâmicas. Eu vou citar aqui, você pode marcar para depois consultar também, Joel capítulo 2, versos 30 e 31. Joel nos diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É muito importante nós notarmos como Joel citou. Joel está citando a lua de sangue e as trevas no sol, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Como profeta de Israel, ele está vendo a terra nos dias do julgamento da terra pela vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aquele dia será tão terrível, queridos. Os que já foram comigo para Israel,
e já olharam comigo do alto do Monte Carmel para o vale que é conhecido biblicamente como Armagedon, o Vale do Megido. Queridos, aquilo é uma bacia enorme, uma bacia que não tem dimensões humanas para medir, desde o Monte Tabor até os montes de Jerusalém. Aquilo é um vale enorme, uma grande bacia. Se você vai para os profetas bíblicos e começa a estudar especialmente o profeta Ezequiel, você vai ter uma informação de, no mínimo, você ficar um pouco assustado. É que naquele enorme vale, naquela bacia geográfica grandíssima, quem olha de cima do Carmel vê quilômetros e quilômetros de planície fechado pelas montanhas da Judéia. As montanhas fechando o vale. Aquele vale, o sangue vai subir até o reio dos cavalos. E não pensa que seja o Manga Larga Marchador aqui do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais. Manga Larga Marchador é mais ou menos isso. Agora, imagine os cavalos russos, da maior cavalariça do mundo. Imagine as palavras de Ezequiel quando Deus passa um anzol no queixo da Rússia e arrasta para os montes de Israel. Imagine isso. Que tipo de cavalo? Não é um Manga Larga Marchador, é um cavalo 3 vezes maior. E o sangue vai subir até o reio do cavalo. Oi? Vocês estão aí? Vocês chegaram comigo? Então, quando Joel está dizendo o grande e terrível dia do Senhor, se você for para os profetas, você ainda vê algumas coisinhas mais. A língua daqueles cavalos enormes apodrecendo na boca. O olho caindo da órbita. Está na tua Bíblia. A língua caindo da boca. Apodrecendo na boca. Os olhos caindo da órbita. Do cavalo e do cavaleiro. Oi, vocês estão aí? A lua se cobrirá de sangue. Joel, vamos ler outra vez? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Joel está vendo esse grande e terrível dia do Senhor. Joel está vendo as nações, né? Nós sabemos, por exemplo, vocês já imaginaram qual é a maior nação da Terra? Que tem mais de 1,5 bilhão de habitantes. Vocês imaginaram que eles vão passar a pé e vão chegar lá? Está escrito. A Rússia vem com os cavalos, a China vem. E o mundo islã? Também está lá. Você não leu Putin? Tal e tal, não vou dar. Tudo mastigado, né? Mas, queridos, as nações se reunirão contra Israel e perecerão no vale do Senhor. Isso que Joel está dizendo. Só que tem uma coisa, eu não quero fazer filme de terror, né? Então a gente pula para Atos 2. E Pedro, ao interpretar Joel, tem uma interpretação diferente. Atos 2:20, Pedro diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que é que foi dito? Olha o que Pedro diz: o sol se converterá em trevas
a lua em sangue, antes de chegar, o que está escrito aí? O grande e glorioso dia do Senhor. Joel está falando para quem? Para a nação de Israel. E Pedro está falando para quem? Esse primeiro sermão de Pedro é o primeiro sermão da igreja que vai subir. Então, para a igreja, é o grande e glorioso dia do Senhor. Para as nações na terra, o grande e terrível dia do Senhor. Você quer ficar para ver o grande e terrível dia do Senhor? Ou você quer subir para encontrar-se com o Senhor nos ares e ver o grande e glorioso dia do nosso Deus? Então, queridos, eu estou chamando a igreja aos pés do Senhor. Não tem hora mais para brincadeira, para bailinho gospel, para festinha evangélica. É hora de nos quebrantarmos, de nos humilharmos, de buscarmos a face do Senhor, enquanto é tempo, porque eis que o Senhor já vem. E nós, como sabemos que o Senhor já vem, maior desafio na terra, não em números, porque já foi dito que a China é o maior desafio em números para a salvação, mas também tem a maior igreja da terra. A China tem a maior igreja da terra, que não é os Estados Unidos mais. Os Estados Unidos já foi a maior igreja, não é mais, e nem é o Brasil, porque o Brasil tem uma mistura muito grande e nós nem sabemos quantos são salvos no Brasil. Mas a igreja brasileira é a terceira ou quarta igreja da terra, mas também tem terceira ou quarta maior responsabilidade na terra. Mas a igreja maior é a da China, que ainda sofre perseguição, que ainda vive nos alagados do interior da China, mas não negou o Senhor nem nos 70 anos de comunismo e não negará nesta época, porque eles já aprenderam a sofrer pelo nome do Senhor. Mas o maior desafio visível é o Islã, que cresce assustadoramente na maior parte das nações. E se o Senhor não vier logo, algumas nações europeias serão islâmicas. A Alemanha, a França, a Inglaterra já estão a caminho de se tornarem nações islâmicas em poucos anos. Em poucos anos. Milhares de igrejas vendidas na Inglaterra, na França e na Alemanha para se transformarem em mesquitas. Um inglês, cada casal inglês tem meio filho. Isso quer dizer, precisa 2 casais ingleses para ter um filho. Os árabes que moram na Inglaterra têm, em média, 8 a 10 filhos. Então, daqui a alguns anos, Inglaterra será Islã. Porque todo filho de árabe que nasce no Islã é Islã de nascimento. Ele não tem escolha de religião. Ele já nasce Islã. Então, vocês calculem a fábrica de islamita que está espalhada pelo mundo, inclusive no Brasil. Não é? Tem moças se engraçando com o Islã, não sabendo que os filhos dela serão Islã e que ela também fará a vontade do seu marido. E o dia que ele bater 3 vezes na mesa, ela está despedida com divórcio. Mas, infelizmente, tem muita gente se iludindo. Vamos ouvir um pouquinho a respeito dos nossos missionários e daquilo que nós precisamos orar. Quero que vocês também estejam orando
pelos nossos missionários no Peru. A minha viagem eu não vou poder fazer este mês. Ela está prorrogada para o tempo do Senhor. Eu não sei quando vou poder ir, nem para o Peru e nem para Costa Rica e Honduras. Vai se atrasar nossos calendários, porque o Senhor tem nos dado uma missão urgente. Eu não posso sair do país nestes dias, porque eu preciso terminar a obra que o Senhor me deu. Então, orem por mim, orem pelo livro que precisa sair agora em fevereiro, pelos demais livros que precisam sair este ano. São coisas importantíssimas que nós precisamos fazer com que a Igreja do Senhor saiba, mas a Rede Amar, precisa da tua oração. Os missionários que estão no campo, o Eduardo no Peru, o pastor Javier, o pastor Edwin, a pastora Alicia, a pastora Shirlene, são missionários que precisam da sua oração. Nós vamos ter tudo isso em listas de oração e vamos estar distribuindo para vocês, para que vocês conheçam os nossos missionários e estejam lutando conosco em oração. Lá na Costa Rica, o Pedro precisa vir ao Brasil, pastor Pedro precisa vir ao Brasil e está marcado para o dia 27 de janeiro. Ele ainda não conseguiu passagem, está muito alto o dólar no Brasil e na Costa Rica, por isso ele não conseguiu comprar a passagem ainda, mas pretende estar no Brasil até 27 de janeiro. Ele precisa estar no Brasil para tratar da sua documentação, para poder efetivar a sua residência na Costa Rica. Em Honduras, pastor Gustavo e Rose. A Rose está aqui no estado do Espírito Santo, em Guarapari, precisa das orações, ela e a Sofia, e o Gustavo deve vir ao Brasil no próximo mês também. Orem pelo trabalho, o trabalho do futebol. Tem recebido muita perseguição, mas as crianças estão se convertendo todos os dias e as suas famílias também. Quase 200 famílias envolvidas no futebol com Jesus. A maneira que eles evangelizam para ganhar pessoas no Monte Olivo, lá em Honduras. Agora, o mundo árabe. Não esqueça, É sexta de abril. 10 minutos? 15. Tá ligado? Tá. Só falta. Amém. A paz, queridos. Da última vez que eu vim, na anterior, eu compartilhei alguns milagres. A viagem inteira foi um milagre e eu compartilhei como foi chegar lá. Agora eu vou compartilhar de forma muito rápida o que acontece. Porque num país árabe, nós não temos a menor noção do que é. Aqui, qualquer esquina tem uma igreja, você fala Jesus a qualquer hora, na televisão, nas novelas, se fala Jesus virou um jargão. É muito comum se falar. Aqui é muito fácil entender. Todo mundo já ouviu falar em Jesus e você tem liberdade para falar. Num país árabe, isso não acontece. E aí, eu demorei um pouquinho para entender como que se faz missões num país árabe. Porque não pode, tem perseguição. Aqui a gente pode falar e não fala. Lá não pode falar e você tem que viver a palavra. Porque as pessoas podem me impedir de falar, mas elas não podem me impedir de viver. E isso é muito complicado, né? Porque falar a palavra é muito simples. Agora, viver o que a palavra diz é um grande desafio para todos nós. E lá, eu fiquei numa casa de uma família que já está há 6 anos. Eles são missionários. Eu vou tentar evitar o máximo possível falar de lugar, de nome, porque senão fica muito fácil, acaba indo para a internet, fica fácil de pegar. Se alguém quiser depois, nós podemos informar pessoalmente. Não podemos falar toda vez que está acionado a internet, qualquer coisa, não se pode falar nem o nome do país. Porque falou o nome do país, já cai lá na sede central deles e o seu nome já fica cadastrado. Fica complicado.
Lá, eu fiquei na casa. Então, imagina a rotina. Eu fiquei na rotina deles, tinham aulas e tudo mais. Um casal com 3 filhos adolescentes. E eu sempre fico me colocando muito no lugar. Acho que, principalmente para quem tem filho aqui, pode pensar um pouco sobre isso. Você abrir mão do seu país é uma coisa, você abrir mão da sua cultura é outra coisa. Mas quando você coloca filho no meio, é bem diferente. Você realmente faz uma entrega. Porque com filho não tem meio termo. Filho adolescente, não tem como. Você vive aquilo. E o que mais me chamou a atenção foi o que eu vi ali sobre serviço, como eles são dispostos a servir. Então, eles vivem a palavra, entre eles e entre os demais. Eles usam o esporte para trabalhar com crianças também, crianças de ruas, crianças que são desprezadas. Uma das crianças foi presa, eles estavam compartilhando comigo, que há um tempo atrás, uma das crianças foi presa e falou, fulano é muçulmano? Ele falou, é. A criança falou, é. Aí chamou esse fulano, que é o pai da família, e falou assim, você mentiu para essas crianças? Você falou que é muçulmano? Aí ele falou, nunca falei que eu sou muçulmano. Aí a criança falou para o policial, não, ele nunca falou, mas ele é a única pessoa que eu vi na vida que cumpre as coisas que está escrito no Alcorão. Que no Alcorão tem um monte de coisa que está na palavra. Então, olha que forte isso, o testemunho dele. Aí o policial ficou super confuso, mas é muçulmano ou é cristão? Ele falou, não, sou cristão, eu vivo o que a Bíblia diz. Então, a função de um missionário, ele nunca vai poder falar, mas ele vai colocar muita dúvida pelas atitudes que ele tem. Ele precisa viver a palavra a ponto de despertar nas pessoas uma curiosidade para vir a Jesus. E é um desafio enorme isso. Tenta se colocar no lugar. É a mesma coisa você estar aqui no Brasil e aí as pessoas falam assim, você é cristão? Não, porque você é diferente. Não é tão simples assim você viver a ponto de ouvir um negócio desse. E eles têm inúmeros desafios lá. Primeiro porque o custo é muito alto. O dólar aumentou muito com a crise que teve no Egito. Só para vocês terem noção espacial. É a mesma coisa as passeatas na Paulista e nós aqui ou no ABC. Nós não temos tanto acesso. A gente não corre um risco tão grande. Mas movimenta o país inteiro. Não tem como falar que não. E lá, como já está um bom tempo, milhares de pessoas morreram, a inflação está enorme. Então, quando eles chegaram, para vocês terem noção, o sustento deles é o mesmo de 7 anos atrás. Só que uma lata de óleo custava R$2, hoje custa 8. Então, o mercado que eles gastavam R$800, hoje gasta 1.500, 1.800, sem comprar as mesmas coisas, comprando o básico, sem comprar nenhum supérfluo. Está mais que o dobro, mas só com o básico. Antes, eles compravam tudo no mercado. Então, está bastante desafiador. E eles têm pedidos de oração que eu fiquei até um pouco incomodada. Eu estava lá, eles estavam em 5 pessoas, 5 adultos. Quer dizer, 3 adolescentes e 2 adultos. 3 adolescentes em fase escolar, será que usa internet para fazer pesquisa, para fazer trabalho? Eles têm um computador para 5 pessoas da casa. E é um pedido tão simples, né? Todo mundo aqui tem um computador, as crianças têm iPhone, iPad, tudo. E é uma coisa que eles estão extremamente incomodados e orando para o Senhor mandar um computador mais potente. Porque um só, eles ficam fazendo rodízio e não dá conta. E eu estava sentada ali pensando, isso, várias coisas eles comentaram, eu vi, na verdade, né? Não me pediram nada. Mas eu fiquei tão inquieta e eu queria compartilhar esse desafio com vocês. Toda vez que você for entrar no seu computador, for na sua casa, no seu escritório, mexer no seu computador, lembre que para nós é tão simples, né? E para eles é um grande desafio. Então, o que eles pedem muito é um computador que funcione para que a família possa ter um desempenho melhor, porque enquanto um faz trabalho de escola, o outro fica esperando, aí o outro vai fazer, acaba sendo um processo. Como eles trabalham com crianças, a comunicação também não é tão simples, porque eles vivem a palavra, mas não falam, eles ministram sem falar da Bíblia. Então, eles dão exemplos do que é caráter, do que é honestidade, do que é não mentir. Eles vão evangelizando de uma outra forma. E eles são muito perseguidos, porque o país não é bobo, é um país que fica muito em cima. Então, a polícia está sempre de olho, eles são sempre tem que estar justificando, fazendo campeonato. A plataforma que eles usam é o esporte, artes marciais, e falta obreiros. Porque os próprios, quase que eu falo o nome deles, os nativos do país, mesmo os cristãos, não querem perder, entre aspas, o tempo para poder fazer isso. Porque a guerra para sobreviver está muito grande naquele país, com as manifestações que tem. É passeata toda hora, é manifestação toda hora, quebra tudo toda hora, para o país.
Então, eles precisam de obreiros dispostos a trabalhar, pessoas que estejam dispostas a dar as vidas. A filha mais velha quer ir para os Estados Unidos fazer faculdade e não tem sustento, é por fé. Ela está estudando muito para conseguir uma bolsa, então ela pede muita oração para a filha mais velha para poder estudar. Ela ganhou já uma viagem para os Estados Unidos, uma das brasileiras escolhidas, uma das pessoas, né, escolhidas, uma das adolescentes escolhidas para representar o Brasil na ONU. Então, foi uma grande honra. Ela quer trabalhar na área de ciências políticas. É uma família muito dedicada à obra, extremamente dedicada, que vive em função disso, não tem outra atividade, vive em função de servir. Servir os outros missionários no campo, servir as pessoas que querem ir até lá. Como é um país que tem partes bíblicas também, muitos líderes passam por lá e eles servem, eles vivem para servir. É a coisa mais linda, eu nunca vi em lugar nenhum uma pessoa tão desprendida quanto aquele, um casal tão desprendido e com um coração tão servidor quanto o deles. Então, o que eles mais pedem é oração para a saúde, que eles estão sendo muito atacados, está começando a fazer muito frio, mas mesmo antes do frio eles já estavam sendo bastante atacados na saúde. Oração para a filha mais velha, que quer ir para os Estados Unidos fazer faculdade. Oração protegendo as crianças que moram na rua e com esse frio imenso, elas têm grandes dificuldades, porque não tem roupa, moram na rua, e ninguém dá nada, é bastante complicado, o frio está muito grande, é um país que não está acostumado, em 120 anos nunca nevou, nos últimos 120 anos não nevou, e nevou agora, na virada do ano, então eles pedem oração para isso, e pedem oração para conseguir um computador. Na verdade, eles não pediram, eu que vi, na carta deles não pedem, mas eu fiquei tão indignada, tão incomodada de vê-los fazer tanto sacrifício para conseguir um computador, para conseguir usar a internet, para conseguir fazer um trabalho de escola. Eu não estou falando que eles faziam fila para usar Facebook, eu estou falando que eles faziam fila para poder se comunicar com o Brasil, para poder fazer as informações, mandar as informações para a igreja, para fazer trabalho de escola. Então, eles não pediram o computador, mas eu sei que eles precisam muito de um computador que funcione, um computador ágil. Então, o nosso desafio nesse momento é orar por isso. Existem várias formas de se fazer missões. A grande maioria não está disposta a ir, nós sabemos. Se eu falar com todos aqui, vão falar, então, legal, bacana, mas não é o meu chamado. Isso não há problema. Você pode orar. Se você dedicar 5 minutos todos os dias, eu sei que Deus vai ouvir, porque Deus muito vale a oração de um justo, Deus ouve, ainda mais de todos nós juntos. Temos assédio, nós vamos definir uma data, explicar melhor, mas a gente não precisa esperar essa data chegar. Nós podemos começar hoje. Nós podemos começar indo para casa, no caminho. Sempre há uma forma, mas nós precisamos fazer. O que nós não podemos é ficar parados. O tempo urge, adoraria poder falar muito mais daquele lugar que eu amo tanto. Não sei se temos aí um... Então, tá bom. Uma outra coisa que eles estão desenvolvendo, então... O país está passando por uma grande revolução. Olha a cabeça dos líderes. Os líderes a liderança do país está na mão da Irmandade Muçulmana. Então a guerra é grande porque eles não querem abrir mão. Porque eles querem fazer. O país já tem todas as leis, é tudo muito já dentro da religião, mas eles querem fazer mais. Eles querem deixar mais quadradinho, mais dentro da visão islâmica. Então o que eles fizeram? Outra forma de se fazer missões é com ONGs. E eles já perceberam, esporte, ONG, muito trabalho voluntário, eles já perceberam que não tem muito sentido. Então, eles proibiram todos os países, qualquer país do mundo, de ter ONG lá dentro, ONG estrangeira. E com isso, muitas pessoas foram prejudicadas. E por quê? Que eles entendem? Vem um estrangeiro para cá e traz essas informações de democracia, fica falando essas coisas e o povo se rebela. Então, uma forma de cortar é cortar o contato com o estrangeiro. E vários missionários de outras regiões, porque eu acabei conhecendo, fazem trabalho com sírios, fazem trabalhos com refugiados, trabalham através de ONGs que estão sendo proibidas de trabalhar. Ou ONG ou esporte, é bem visado e perseguido. Também é um outro motivo de oração. Quem quiser andar uma milha a mais, não só nesse desafio que eu falei para essa família, orar por várias famílias que estão lá, sempre visando ou turismo, ou futebol, ou as ONGs. Com esse projeto de bloquear todas as ONGs, os missionários ficam sem atividades, são obrigados a sair do país. Você tem que ter uma justificativa. A perseguição é tanta que eles olham para você e falam, tá, você está aqui fazendo o quê? Então, você tem que ter uma atividade que justifique. Eu estou aqui porque eu sou guia turístico. Então, nessa de que você é guia turístico, você desenvolve o trabalho. Você vive a palavra e desperta neles uma curiosidade.
eu bato muito nessa tecla, porque eu queria que nós pensássemos, cada um pensasse, eu vivo a palavra, ou eu falo a palavra, ou eu prego a palavra, ou eu mostro a palavra, mas eu vivo a palavra. Isso é tão forte, porque viver a palavra é em cada detalhe. Toda vez que eu vou falar um pouquinho sobre o Islã e o mundo árabe, algumas informações que eu nunca dei aqui, informações de crescimento, da cultura, o que eles fazem, como fazem, eu admiro muito, sem considerar para quem eles estão falando, mas eu admiro muito a postura do muçulmano, que por obediência, ele faz 5 orações por dia. Ele pode não fazer para o Deus certo, mas ele está obedecendo, ele está tentando viver o que a palavra, que é o Alcorão, o livro sagrado deles, fala. Então eu queria deixar esse desafio também. Será que eu vivo a palavra? Será que as minhas atitudes mostram que eu sou o quê? Porque falar é muito fácil, né? Até papagaio repete. Mas viver a palavra é um desafio muito grande. Então eu deixo esses 2 desafios para nós. O primeiro de orar e o segundo de repensar as nossas ações, principalmente depois de tudo que o apóstolo falou. Eu falo que toda vez que eu venho na Rede Amar, o apóstolo começa a falar dos sinais, minha vontade é largar tudo no dia seguinte e falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque realmente é de repensar a vida e repensar os propósitos e as nossas ações, né? Então eu compartilho, quem quiser mais informações no final, pode me procurar o apóstolo. Eu dou e-mails, eu não dou os nomes. Mas se quiser mais contato, quem quiser e for tocado, deixa Deus te usar, quiser contribuir, dá um computador para eles, será super bem-vindo. Quem quiser organizar, de repente aqui tem várias igrejas, se cada um fizer um pouquinho, eu acho que a gente não é um desafio tão grande assim, a gente consegue fazer um trabalho de repente, já começar o ano abençoando outras vidas, né? Eu gosto muito de Davi, que falava que não dava para Deus algo que não custasse. Davi, um homem tão rico, tão próspero, ganhou tantas coisas, falar isso para Deus, eu acho a coisa mais maravilhosa, né? Eu que não tenho quase nada, falar, vou dar uma coisa que me custe, é fácil, porque eu não tenho muita coisa. Agora, um homem como Davi, que tinha tudo, falar, não dou para Deus algo que não me custe, eu acho que vale a pena a gente repensar. Então, de repente, se Deus tocou no teu coração, deixa Deus te usar e abençoar a vida deles, de repente, com uma parte do computador inteiro, com recursos, enfim, aí entre vocês e Deus. Amém? Muito obrigada. É um momento bastante crucial das nossas vidas. Como eu disse, nós precisamos estar em oração pelos nossos missionários que estão nos campos. A vida do missionário é muito mais difícil do que a nossa, de qualquer um deles. Se vocês vão para a realidade do Peru, é uma realidade muito mais difícil que a nossa. Costa Rica é mais ou menos parecido com o Brasil, em termos gerais. É um país livre, não tem tantos problemas. Mas Honduras é um absurdo. Para vocês entenderem, nós fomos no táxi, no centro da capital de Honduras, e oferecemos em dólar para o taxista nos levar até Monte Olivos. Ele falou, por dinheiro nenhum. Essa foi a resposta do taxista. E era lá que nós íamos inaugurar a primeira igreja, a igreja de madeira, né? Depois, agora já tem outra igreja e Deus já está ampliando para mais 3 igrejas. E a obra continua. Mas a resposta do taxista, por dinheiro nenhum. Vocês peguem aquele ônibus, vão até a divisa, depois peguem, ele falou lá um nome que para nós aqui, traduzido para nós, seria um pau de arara, e você vai chegar perto do monte. Então nós pegamos o ônibus chegou até uma altura, aí parou, abriu os cofres os cofres não, como é que fala lá, a frente do motor, lá do capô do motor para esfriar, e na frente tinha uma caminhonete antiga
com umas madeiras trançadas, e todo mundo subiu ali. Senhoras com crianças, com animais, e a gente também. Conforme aquele carro velho, aquela caminhonete ia subindo, nós íamos ser jogados a ladeira abaixo. Mas nem essa caminhonete chegou até o Monte Olivos. A uns 2 quilômetros antes, a caminhonete parou e dali para frente foi a pé. No dia da inauguração, os jovens e os adolescentes trouxeram as cadeiras na cabeça. A igreja é menor do que isto aqui, foi feita de pallets, aqueles pallets que é usados pelos pessoas de feira. Então, com aquela eles montaram um caixote que se transformou em igreja. No dia da inauguração, a gente tinha 65 pessoas dentro e 150 fora. Então, o que deu para entrar na igreja entrou. E as cadeiras todas foram trazidas na cabeça. Porque a igreja foi montada de caixote e não tinha nenhuma cadeira, não tinha nada. Só montou o caixote de madeira. Hoje é outra realidade, porque a obra de Deus já cresceu, já tem a igreja, já está arrumada, mas ele está dizendo, tem mais 3 igrejas, precisa no mínimo mais 6 instrumentos, né? 6 teclados e 6 guitarras, para 3 novas igrejas. E a gente aqui no Brasil tem dificuldades, né? Mas não são estas, né, Gê? Temos outras, mas não são estas. Então, eu quero que vocês estejam orando, a gente vai fazer o boletim de oração. O nosso boletim informativo, a gente está passando um momento de crise com ele. Eu tenho que talvez tomar um posicionamento, vou tomar. A gente usa a paciência e a perseverança. Não desistimos, ainda vamos continuar. Nossa sede precisa uma reforma. O primeiro missionário já está chegando dia 27 de janeiro e a gente não tem o quarto do missionário ainda. Ele vai dormir na sala. O missionário já está chegando e o quarto do missionário a gente ainda não conseguiu fazer. Mas vamos fazer em nome de Jesus. Precisa outras pequenas reformas ali na sede para que a gente atinja o propósito e o objetivo que a gente tem. Curve sua cabeça, fale com Deus. Hoje, eu estou com muita fé, por isso eu achei uma salva grande, né? Com o desenho dos pés abençoados dos que evangelizam. Então, eu consegui uma salva, né? Que ela vai ficar por aqui. Para ela parar em pé, eu vou pôr a minha agenda, né? E nós vamos orar e abençoar a obra de Deus, a obra missionária, o trabalho que Deus está nos dando na mão para prosseguir. Não podemos parar. O nosso coração está machucado com as realidades missionárias, mas nós precisamos continuar. Poderoso Deus, nos humilhamos perante Ti, nesta hora em que vamos consagrar nossas ofertas a Ti. Olha para nós com os olhos do Teu favor, não deixa a Rede Amar perecer. Levanta trabalhadores que venham nos ajudar nas diferentes áreas do ministério da Rede Amar, os missionários para apoiar nossos missionários nos campos, os líderes que possam apoiar nossos missionários, como o pedido que foi feito de nós podermos levantar um computador para mandar ao Egito. Também, Senhor, o pedido do pastor Gustavo para os instrumentos das novas igrejas que estão sendo colocadas nas montanhas
de Honduras. A ajuda para o teu servo Pedro poder estar vindo no dia 27 de janeiro. Senhor, tu sabes todos esses clamores que estão ao nosso redor e quanto isto está apertando os nossos corações. Olha para nós com os olhos do teu favor, olha para os teus servos e nos ajude a fazer algo para estes filhos teus que estão nos campos missionários. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos. Não nos deixes fracassar, nem voltar atrás, mas queremos continuar a obra do Senhor. Amém. Os irmãos podem trazer suas ofertas. Lá no fundo está o nosso material. Tem bastante materiais novos, tem livros de estudos bíblicos, livros de estudo para a família, livros de estudos ministeriais, DVDs e CDs. Muitas pessoas pediam CDs de mensagens. Nós mandamos fazer, queremos abençoar o Fernando e a Érica. Olhem para trás um momento. Aquele rapaz bonito de camisa preta, aquela moça bonita de camisa verde, eles estão nos ajudando, tanto na transmissão, como na confecção dos materiais, dos DVDs, dos CDs, e isto voluntariamente tem ofertado o trabalho para a obra de Deus. Então, nas suas orações, lembre-se do Fernando e da Érica, missionários da Rede Amar. Eles têm feito um trabalho missionário quietinhos, calados, mas de grande valor para nossa Constituição. Então, abençoe estas vidas, abençoe nosso material. Comprando, você está ajudando a obra missionária da Rede Amar. Amém? Podemos encerrar? Ali do lado, a gente tem um momento de comunhão, com alguma coisa para mastigar. Também quero reconhecer, né, o trabalho da Vânia. Dá um sinalzinho assim, Vânia. A Vânia sempre coopera conosco. O pastor Del não está, né? O pastor Del, ele sempre deixa, além de nos ceder o lugar, além de nos abençoar sem cobrar nada, ele também ajuda. Aí, este varão aqui é o pastor Del. Ele é o diretor do seminário coreano que funciona neste prédio. Ele é diretor também da missão, junto com os coreanos. E ele tem sido um amigo, um irmão, quase um pai. Amém. Nos ajudando, nos abençoando, inclusive na nossa comunhão. Ele tem feito isso de coração, eu sei. Ele é contador dos bons. Os que precisarem de bons contadores, de bom contador, aqui está um contador dos bons. Ele está nos ajudando a regularizar a Rede Amar, com muito zelo, né? Então vamos orar por esses colaboradores lindos, né? Por essa gente linda que está junto conosco. E depois, então, nós vamos ter o nosso momento de comunhão. Poderoso Deus, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Del. Amém. Ó Deus, ele tem se colocado na brecha a favor da Rede Amar. E nós estamos agradecidos pela vida do teu servo, pedindo a bênção sobre ele, sobre a sua esposa, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Queremos abençoar o Fernando e a Érica também, com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Abençoar a Vânia e o Lauro, teus servos que também nos têm abençoado, para que este trabalho continue. Senhor, estenda a tua mão sobre eles, sobre os demais colaboradores. Não
podemos citar todos os nomes, também os nossos missionários, o Eduardo no Peru, o Pedro na Costa Rica, o Gustavo, ó Deus, e sua família lá em Honduras, ó Deus bendito, o apóstolo Roberto Sena em Guiné-Bissau, todos esses líderes que estão trabalhando nos campos missionários, e os nossos missionários, que nós não podemos citar o país, nem o nome, mas que o Senhor os conhece naquele país e os conhece por nome. Abençoa, Senhor, a cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, saindo por esta porta, entrando pela primeira à sua esquerda, o nosso momento de comunhão. Você pode fazer perguntas para Angélica. O Paulo é experto nessas coisas dos americanos, então você pode conversar com o Paulo sobre as luas de sangue, você pode conversar com o Paulo sobre os sinais que estão sobre os Estados Unidos, o juízo que está próximo e todas estas coisas. O Paulo é o expert, eu sou o auxiliar dele, o ajudante dele. O Lauro ultimamente tem se especializado, né? O Lauro tem me ajudado a fazer, a escrever, né? A corrigir o livro, a fazer as apostilas. Ele tem dado voluntariamente seus dias ali na Moca, no nosso escritório, cuidando. Precisa de uma mão feminina para de vez em quando dar uma limpada para a gente, porque homem sabe como é, né? A gente limpa. Ele é ordeiro, muito organizadinho, mas eu não. Ele é muito organizado, muito arrumado, mas eu chego e... Só quem vai lá é que sabe como é que é. Então a gente precisa de ajuda para que aquele lugar esteja sempre arrumadinho para receber os pastores, os missionários. A reforma, nós precisamos arrumar o quarto missionário, a sala da diretoria que está com vazamento e a sala dos estúdios que precisa ser fechada. Então, esta reforma precisa ser feita. Se tiver aí engenheiros, arquitetos, construtores, ajudadores, a Moca está precisando. Rua... Número Agostinho Latari, 489, Mooca. Já é Vila Prudente ali? É na divisa, né? Mas entre Moca e Vila Prudente, a primeira travessa da Capitão Pacheco Chaves, depois do shopping. O telefone. 3628-2870. Vocês estão vendo que eu tenho um administrador competente. Me ajudem a abençoá-lo. Ele tem feito tudo sem que eu possa abençoá-lo. E ele sabe o que eu estou falando. Mas a gente compartilha o que tem, né, Laura? Mas ele tem feito tudo por amor ao Senhor. Tem dado dias e dias a presente em oração. Então, ele também pode ser bom conversador. Todos vocês são servos de Deus, são bênção. Então, vamos nos colocar em pé. Yevareha Adonai Verishmereha Panavleha Vikuneha Yaserleha Shalom Shalom Beshem Yeshua HaMashiach Melech Israel. Abençoa a pessoa que está perto de você, dizendo: o Senhor te abençoe e faça resplandecer
sobre você e a sua família o rosto do Todo-Poderoso, o Senhor soberano, te abençoe e te dê a paz em nome de Jesus, o Messias e Rei de Israel e nós. Pode abraçar a pessoa que você abençoou. Se quiserem um informativo da viagem, temos aqui ainda. Queridos, eu preciso de oração também. Eu preciso de, no mínimo, 21 pessoas para a viagem. Até o presente momento, tenho 5. Me ajude em oração. Nós precisamos de 20 pessoas para a viagem. Por favor, divulguem. Levem o cartaz, ponha na tua igreja, ponha no teu escritório. Nos ajude a divulgar. Quem tem o cartaz antigo, agora tem um novo número de telefone. Pegue o cartaz novo com o novo número do telefone da Orientur, porque ela mudou para o centro de São Paulo, na Praça da República, e tem um novo número. Então peguem com o novo número. Deus abençoe.